Queridos irmãos, nós vamos dar continuação à mensagem do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que nós começamos a ver na segunda-feira passada. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. E nós vamos do verso 25 até o final, até o verso 38. Se Deus permitir. Isso, até o verso 38. Nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue, mas me deixe dar primeiro a vocês um pouquinho de contexto, para que a gente possa ler o texto da maneira adequada. Na mensagem anterior, na segunda-feira passada, nós vimos a primeira parte desse sermão de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Paulo já tinha saído de Éfeso, ele estava indo rumo a Jerusalém. Ele queria passar a festa de Pentecostes lá na cidade e passou pela costa da Ásia Menor, onde estava Éfeso, não aportou em Éfeso, mas aportou pouco mais adiante, em Mileto. E ele fez isso porque sabia que se parasse lá em Éfeso, a alegria dos irmãos em ver o apóstolo Paulo haveria de retardá-lo, e ele não queria perder a chance, como eu já disse, de celebrar a festa de Jerusalém, a festa de Pentecostes em Jerusalém. Por isso, ele fica em Mileto, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros, quase 50 quilômetros de distância. Os presbíteros vêm, e aí Paulo então começa a falar com eles o seu sermão de despedida. Ele apresenta as razões pelas quais ele está deixando a região e se encaminhando a Jerusalém. Ele não está fazendo isso por nenhum outro motivo a não ser movido pelo Espírito Santo. Ele assegura aos efésios a respeito da sua conduta ilibada durante todo o tempo que ele entrou na Ásia, e diz que está seguro que essa é a orientação do Espírito Santo para ele, que ele vá até Jerusalém, muito embora o Espírito Santo também tenha avisado ao apóstolo Paulo que ele vai passar por muitos sofrimentos e por muitas perseguições. E nós paramos então no verso 24, quando o apóstolo Paulo, mesmo diante dessa perspectiva de sofrimento, ele diz: "Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus." Nós iremos continuar a partir do verso 25, onde o apóstolo Paulo, até o verso 27, expressa a convicção de que, ao partir de lá, da Ásia Menor, da cidade de Éfeso, ele tem consciência de que cumpriu a missão que Deus havia dado a ele para executar entre eles, como ele diz aqui, verso 25: "Agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus." Aqui o apóstolo Paulo diz alguma coisa que todo pastor deveria ser capaz de dizer também, que ele está com a consciência tranquila de que cumpriu a missão que Deus lhe deu com relação ao rebanho que ele foi pastorear. No verso 25, Paulo diz que sabe que nunca mais vai voltar para aquelas bandas. Nas palavras dele, eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Aqui não se trata bem de uma profecia predictiva, Paulo prevendo o futuro, mas a convicção dele baseada nas circunstâncias do momento. Nós realmente não sabemos se ele voltou ali à região de Éfeso. Existem algumas indicações de que ele voltou sim. Por exemplo, na carta que ele escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo: "Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina." Essa primeira carta de Timóteo, que eu acabei de citar, foi escrita depois da primeira prisão de Paulo. Ele, de fato, foi a Jerusalém, ele foi preso lá,
depois foi levado a Cesareia, onde passou 2 anos preso, e de lá foi para Roma, onde passou mais 3 anos. E depois desse período ele foi solto e escreveu essa carta a Timóteo, e na carta ele diz a Timóteo: fica em Éfeso e coloca em ordem as coisas nas igrejas, porque assim que eu puder eu vou aí. Então, existe a possibilidade de que Paulo realmente tenha encontrado os efésios outra vez, embora naquele momento a convicção dele é de que ele não veria mais os crentes lá da igreja de Éfeso. A gente tem que fazer uma distinção aqui muito importante, que às vezes é um pouco muito delicada, não é? Os apóstolos, eles eram inspirados e infalíveis quando eles escreviam a Bíblia. Mas, às vezes, eles tomaram decisões ou fizeram escolhas que não eram exatamente inspiradas. Por exemplo, o apóstolo Pedro. Pedro era inspirado por Deus, as cartas de Pedro são inspiradas por Deus. Mas, naquele episódio de Antioquia, ele teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo, porque ele saiu de linha. E era um apóstolo de Jesus Cristo. A inspiração não era para atos cometidos, ou cometer atos, mas era para pôr por escrito a vontade revelada de Deus. Então, o apóstolo Paulo, aqui na sua intuição, vendo as circunstâncias, ele pode ter pressuposto ou tido a intuição de que ele nunca mais voltaria para Éfeso, porque em todo lugar o Espírito Santo estava dizendo que ele ia passar por sofrimentos e prisões. Mas pode ser que isso não tenha acontecido. Foi o cálculo que ele fez ali naquela hora, mas que não era exatamente a coisa que haveria de acontecer. Então, é importante você fazer a distinção entre a pessoa e a produção literária dela, porque, às vezes, a gente, porque não faz essa distinção, a gente pensa que tudo que está escrito a respeito de uma personagem bíblica, que é autora de alguma passagem da Bíblia, é também infalível e inspirado. A história de Pedro em Antioquia mostra que não. Então, talvez isso aqui seja um caso em que nós tenhamos que fazer essa distinção, porque não sabemos exatamente se ele voltou lá para Éfeso. Bom, mas de qualquer forma, ele diz aqui no verso 25 a 26, que ele está limpo do sangue de todos. Isso aqui é uma maneira de falar que está baseada é um semitismo, é uma forma de dizer: eu não sou responsável. Está baseada nas palavras essa expressão está baseada nas palavras de Deus ao profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 3, 17 a 21, quando Deus, ao constituir o profeta Ezequiel como profeta sobre os exilados, Ezequiel viveu no tempo do exílio, não é? Lá na Babilônia. Deus disse a Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Deus estava dizendo a Ezequiel o seguinte: olha, você agora é meu profeta diante do povo. Quando eu disser a você: avisa o povo de que se ele continuar nesse caminho, ele vai perecer, e você não avisar, eu vou castigar o povo, mas eu vou cobrar a responsabilidade é sua. O sangue deles está sobre vocês, porque você não cumpriu o seu papel de atalaia. Você não cumpriu. E aqui é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu estou limpo do sangue de vocês, ou seja, eu cumpri o meu papel de atalaia. Eu avisei a vocês, eu ensinei a vocês, como ele vai dizer em seguida, não é? Eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o plano de Deus. Como está aqui, para ser mais exato, não é? Ele diz no verso 27, jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. São as mesmas palavras. Em outras palavras, ele está dizendo que não escondeu, não omitiu e não sonegou nada que Deus lhe deu para que ele falasse durante aqueles 3 anos lá na igreja de Éfeso. Ele pregou todo o conselho de Deus. Aqui nós temos uma lição também muito importante. A maneira pela qual os pastores se desempenham da sua função
e que podem dizer, ao final do seu mandato numa igreja, de que está livre do sangue daquela igreja, é que ele pregou tudo o que a Bíblia diz. Tem pastores que têm um tema predileto e só eles podem variar o versículo que for, mas eles rodam e chegam só naquele tema. Então, eles raramente pregam todo o desígnio de Deus. O que Deus nos revelou na Bíblia é muita coisa, né? São 66 livros, é um livro volumoso, né? Tem muita coisa para ser ensinada, para ser explicada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre. Para que um pastor possa, no final do seu ministério, dizer: eu estou livre do sangue de vocês, ele, no mínimo, tem que ser um pregador bastante variado, extenso, que tenha um conhecimento profundo da Bíblia, que pregue em vários assuntos da Bíblia. Pregue em muita coisa. Que não pregue somente salvação pela fé em Cristo, é importante pregar sobre isso, mas pregue sobre a pessoa do Salvador, o ser de Deus, a pessoa de Cristo, processo de santificação, a adoção, a justificação pela fé, eleição, predestinação, livre-arbítrio, a relação da igreja com os poderes constituídos, o cristão e a ética, o cristão e as ideologias de gênero, por exemplo, o cristão diante do desafio das outras religiões. Ou seja, o ministério do pastor tem que ser amplo, ele tem que ser versado, ele tem que ser estudado, ele tem que falar todo o assunto, falar sobre tudo, para não acontecer que um membro da sua igreja incorra em determinados pecados e a culpa é do pastor, porque nunca avisou. Mas eu não sabia disso. Eu estou naquela igreja há 30 anos, o meu pastor só prega sobre predestinação, né? E eu nunca ouvi mais nada sobre isso, nunca falou outra coisa. Então eu não sabia. Paulo pode, ao final de 3 anos, se dirigir aos presbíteros da igreja de Éfeso e dizer: vocês saibam hoje que eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Nesse ponto, lembremos que o lema da Reforma Protestante não era somente sola Scriptura, mas era tota Scriptura, não somente a Escritura, mas também toda a Escritura. Toda ela é inspirada por Deus, do começo ao fim, e essa deve ser a missão do pastor, pregar todo o conselho de Deus. É por isso que eu gosto de pregar seriado, porque eu sou desafiado. A cada capítulo novo, não é, que eu tenho que pregar, eu sou desafiado. Por exemplo, estou pregando em Êxodo, não é? E alguns membros da igreja já vieram me avisar: olha, domingo que vem o senhor está em maus lençóis, porque vai ter aquela passagem que Zípora circuncida o filho de Moisés, joga o prepúcio nos pés de Moisés e diz: tu és um homem sanguinário para mim. O que eu vou fazer com essa passagem, né? Então, durante a semana eu vou remoer, vou lutar, vou ler comentários, vou pesquisar, para no domingo eu servir o prato pronto, né, para a igreja, dizer: olha, esse texto aqui, na verdade, quer dizer isso aqui. Então, mas eu não escolheria esse texto para pregar, eu não escolheria, mas como eu me obrigo a pregar em sequência, eu sou obrigado a pregar o que o texto diz, quer eu goste ou não, eu vou ter que dar conta dele. Então, é por isso que eu creio que é um método muito interessante para os pastores pregarem em sequência. Sermões, pode ser séries pequenas, pode ser séries temáticas, pode ser um livro pequeno, uma porção de um livro, por exemplo, Sermão do Monte, mas sempre pregar em sequência, porque isso garante que você vai pregar, inclusive, aquelas passagens que você não gosta e que você nunca estudou. Você vai ser obrigado a fazer isso. Paulo podia dizer que ele pregou todo o plano da salvação de Deus, o que incluía o julgamento iminente e a necessidade de arrependimento. Isso significava, pensando ainda no verso 27, nunca deixei de anunciar todo o plano de Deus, isso significa que se eles fossem condenados por Deus no dia do juízo, não era a responsabilidade de Paulo, e que se algum deles se perdesse, Paulo não seria o responsável pela perda daquela pessoa. Então, essa é a primeira parte aqui, quando Paulo protesta que ele cumpriu a missão que Deus lhe deu diante dos Efésios. Em seguida, ele passa a exortar os presbíteros da igreja, daí do verso 28 até 32. Ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui nessa parte do sermão de Paulo, ele faz uma exortação direta aos presbíteros da igreja. Deixe-me dizer algumas coisas a respeito disso em particular, mesmo que na segunda-feira passada eu já tenha tocado nesse assunto. Mais uma vez eu queria que vocês observassem que Paulo, ele não constituiu um apóstolo no lugar dele. Ele está indo embora de Éfeso, está se despedindo da igreja de Éfeso, está prestando contas do tempo que passou lá, ele está convencido que não vai voltar para Éfeso, mas ele não deixa um outro apóstolo no lugar dele. Na verdade, ele deixa os presbíteros da igreja, que são os sucessores dos apóstolos. São aqueles que continuaram o trabalho dos apóstolos no Novo Testamento e na história da igreja até aparecer o papado de Roma. Mas até lá eram os presbíteros que cuidavam ou continuavam o trabalho apostólico entre as igrejas, com as diferentes características e com as limitações que eu já mencionei na segunda-feira passada. Os presbíteros, então, eles são os substitutos dos apóstolos na liderança da igreja. Eles são um colegiado. No Novo Testamento não existe isso de um presbítero para cada igreja, um presbítero que toma as decisões e por assim dizer, o chefe, né, o papa da igreja. Não tem isso, é um colegiado, são vários presbíteros. Eles têm autoridade sobre a igreja local, enquanto que Paulo tinha autoridade sobre a igreja universal, onde ele fosse, ele era o apóstolo Paulo, e ele podia determinar o que devia ser feito. Os presbíteros, entretanto, eles têm autoridade local, só daquela igreja onde eles foram eleitos. Não recebem revelação de novas doutrinas ou do plano de Deus. Paulo recebeu revelação de Deus, o surgimento do anticristo, como seria o corpo da ressurreição, recebeu revelação acerca do novo céu e da nova terra, revelação a respeito do local de Israel dentro do plano de Deus, do mistério de Cristo e da igreja. Paulo era um canal de revelação divina, bem como os demais apóstolos, mas os presbíteros não são. Os presbíteros trabalham em cima dessa revelação que eles já recebem por escrito. Aqui na Bíblia nós temos aquilo que Deus revelou aos apóstolos. Cumpre aos presbíteros construir a partir daqui, edificar sobre o fundamento apostólico. É nesse sentido que nós dizemos que a igreja cristã, ela é apostólica. Não é que ela tem apóstolos, mas que ela está edificada sobre aquilo que os apóstolos disseram e que foi registrado aqui. E o papel dos presbíteros é exatamente isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui: cuidem do rebanho. 3 anos eu estive aqui no meio de vocês, eu estou indo embora, agora é vocês que vão tomar conta. E ele coloca os presbíteros no seu lugar, dando as seguintes orientações, que estão aí no verso 28 em diante. Ele diz assim: primeiro, cuidem de vocês mesmos. Olha que coisa importante isso aqui, não é? Cuidem de vocês mesmos. Se o presbítero, que é o mesmo bispo, que é o mesmo pastor, se ele não cuida dele mesmo, ele não vai poder se desempenhar da missão dele, da tarefa dele. Cuidar dele mesmo é cuidar da doutrina que ele prega, é cuidar do comportamento dele, da família dele, do exemplo dele, da conduta dele, das palavras dele. Ele precisa saber o lugar dele e a importância que ele exerce no reino de Deus. Então, a primeira orientação de Paulo é: cuidem de vocês mesmos, porque se vocês não cuidarem de vocês mesmos, vocês não vão ter condição de fazer a segunda parte, que é: cuidem de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Uma sentença enorme aqui, cheia de orientações.
Eles têm que cuidar deles mesmos para que eles possam cuidar do rebanho, e aí a gente já, ao chamar a igreja de rebanho, então, e dirigindo-se aos presbíteros, já está dizendo que uma das funções do presbítero é pastorear, não é? Porque ele tem um rebanho à sua responsabilidade. Cuidem do rebanho no qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos. São 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo chama os presbíteros de bispos. A palavra presbítero significa ancião e se refere a uma pessoa experiente ou já de alguma idade. A palavra bispo significa um supervisor. São 2 palavras distintas, mas para a mesma pessoa, o mesmo ofício. E como eles têm que pastorear, você coloca aqui pastor também. Então, presbítero, bispo, pastor, é a mesma coisa no Novo Testamento. Não tem distinção. São nomes diferentes para expressar diferentes aspectos de uma mesma função, que são pessoas que foram colocadas pelo Espírito Santo, não foram colocadas por homens, ou foi colocado por homens, mas sob orientação do Espírito Santo, para pastorear a igreja de Deus. A igreja de Deus precisa de pastoreio. Ela é de Deus, mas ela está no mundo. Ela é de Deus, mas o diabo está solto, está aí. Ela é de Deus, a igreja, mas aparece gente para dividi-la. A igreja é de Deus, mas aparece gente para destruir completamente a obra de Deus. Por isso que Deus colocou presbíteros, que são pessoas experientes, bispos, que são supervisores, e pastores, que cuidam do rebanho, exatamente para guiar a igreja de Deus aqui nesse mundo. Note, eles são chamados de presbíteros, eles foram constituídos pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo pode usar os concílios da igreja, a assembleia da igreja, reconhecer quem são aqueles que Deus vocacionou e colocar na liderança. E a terceira coisa que eu quero dizer é que eles foram colocados. Essa semana aí houve uma confusão na internet por conta da declaração de um colega, de um pastor, a respeito do sacerdócio universal dos santos, né, que todo mundo podia ser tudo na igreja, e que isso era o sacerdócio universal dos santos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O sacerdócio universal dos santos não quer dizer isso. Nós todos podemos servir a Deus, mas cada um dentro da sua respectiva função. Não são todos que Deus vai chamar para ser pastor, presbítero e bispo sobre a igreja de Deus. Apesar de que nós somos todos iguais, mas Deus vai constituir pessoas para liderar o rebanho dele. E não são todos. E não são todos. Então as pessoas... E isso é muito antigo, né? Alguns movimentos originados da Reforma, por exemplo, como os Brethren, os irmãos, eles negavam a existência de pastores e todo mundo podia pastorear. Durante o culto da igreja, ficar todo mundo em silêncio, esperando o Espírito Santo se manifestar para saber quem ia ter a palavra para pregar e falar. Depois disso, foi imitado pela Congregação Cristã do Brasil, né? O Franciscão, que também tinha sido influenciado por isso, trouxe para a Congregação Cristã do Brasil essa ideia de que os ofícios não existem e que todo mundo tem acesso a Deus. De fato, todos nós temos acesso a Deus, mas Deus colocou na igreja pastores, presbíteros e bispos exatamente para pastorear a igreja de Deus. E olha aqui como Paulo refere à igreja que ele comprou, que Deus comprou com seu próprio sangue. É a única vez no Novo Testamento que você encontra essa frase incomum, o sangue de Deus. A gente sabe que, na verdade, o sangue é de Deus Filho, é Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus, sendo Espírito, ele não sangra. Quem sangra é Deus Filho, que assumiu a natureza humana e morreu na cruz. Então, nós poderíamos traduzir aqui, a qual ele comprou com o sangue do seu Filho, a qual o Senhor, ou então no final, ou então dizer assim, pastorear a igreja do Senhor Jesus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Diversas traduções alternativas ajudariam a evitar a confusão, não é, que o crente vai ficar perplexo diante disso aqui, não é? Como é que Deus tem sangue, não é? Deus comprou com o seu sangue, mas é o sangue do seu Filho
Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso para dizer que era sangue divino e para mostrar o alto preço pelo qual a igreja foi comprada e para destacar a importância e a relevância do trabalho dos pastores, presbíteros e bispos. Você foi chamado para nada mais, nada menos do que pastorear a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Existe alguma coisa mais preciosa do que isso no mundo? É por isso que Tiago diz lá na carta, meus irmãos, na carta dele, no capítulo 3, se não me engano, ele diz assim, logo no verso 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque receberemos um juízo ainda mais severo. Receberemos um juízo ainda mais severo. Aqueles que forem colocados para pastorear, para ensinar, eles devem ver a seriedade daquilo que eles estão fazendo. E não é à toa que, de vez em quando, a mão de Deus pesa sobre algum, porque ele não é blasfema, mas ele minimiza, menospreza as coisas de Deus, como alguns sacerdotes no Antigo Testamento, e que foram castigados por Deus de maneira direta. Quando aparece um jovem dizendo que ele quer ser pastor e se sente chamado ao ministério, eu digo, você não sabe o que é que você está dizendo. Você só deveria entrar no ministério pastoral se você não conseguisse ser nenhuma outra coisa. Se você pode ser um médico, vá ser um médico. Se você pode ser um advogado, seja excelente advogado. Se você quer ser um empresário, seja um empresário. Se você quer ser alguém que trabalha nos serviços gerais, vá fazer isso, vai ser enfermeiro, cumpra a sua vocação. Deus precisa mais de médico crente do que de pastor. Está cheio de pastor aqui, mas médico crente que dá testemunho no hospital, Deus precisa, vá ser médico. Só vá para o pastorado se você não conseguir ficar fora dele. Só vá para o pastorado se você for tipo Jonas, né? Deus vem atrás e só desiste quando você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Isso é importante porque às vezes as pessoas entram no pastorado iludidos, né? Pensando, porque eles veem o pastor lá na frente falando, e aquilo dá uma certa visibilidade, um certo glamour, e a pessoa diz, eu queria aquilo ali, queria ser como aquilo ali, e ele não pensa o que é que está do outro lado, não é? O que é que vem, o pacote completo, não é? Que vem com os sofrimentos. É só ler as cartas de Paulo. O apóstolo Paulo tem 5 listas de sofrimentos que ele enfrentava, 3 delas estão nas 2 cartas aos Coríntios, desde fome, pedrada, nudez, sede, naufrágio, prisão, tudo isso é porque nós estamos tratando com a menina dos olhos de Deus, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, cuidem de vocês e da igreja sobre a qual Deus os constituiu bispos, para pastorearem a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, em seguida, deixe-me ver aqui, ele diz que os presbíteros, e meu Deus, como esse ponto é importante, como é que eu consigo mostrar a importância disso? Os presbíteros deviam particularmente ficar atentos contra os falsos mestres. A falta de discernimento espiritual dos evangélicos brasileiros é muito grande. De vez em quando, né, eu fico lá olhando o Instagram, né, e aparece lá aquelas... Lista aí os 10 pastores prediletos. Aí o pessoal, eu já apareci no meio de tudo. Você tem ideia, né? Você tem ideia, de tudo eu já apareci no meio. E o pai do pessoal não tem... Ou eu não estou sendo muito claro no que eu estou pregando, né? Minha posição não é muito clara, ou falta discernimento a esse povo, né, para me colocar lá no meio de algumas celebridades lá, que tem uma teologia totalmente... Eu fico imaginando aquela pessoa, durante o dia, ela indo para o YouTube e escutando aqueles 10 pastores diferentes. Que salada vai ser na cabeça daquela pessoa? A confusão que vai ser, né? Ela não tem opinião própria sobre nada, porque a cabeça dela é uma salada, é uma mistura, é ideias puxando para tudo quanto é lado. A falta de discernimento que existe hoje na igreja evangélica é muito grande. Olha a exortação do apóstolo Paulo aqui, que
corre o risco de não ser obedecido hoje em dia, porque se eu perguntasse a você, na sua cabeça, não precisa falar alto não, na sua cabeça, nomeie agora 5 falsos profetas no Brasil. Na sua cabeça. Difícil, né? Você vai estar dizendo assim, pastor, não julgueis para não ser julgado. Né? Você deve estar dizendo isso. Mas isso é para mostrar que a gente não tem discernimento mesmo, né? O falso profeta está aí na frente da gente e a gente está achando legal. Mas olha a advertência que ele diz aqui, olha. Eu sei, verso 29, que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Era essa a preocupação de Paulo. É que na saída dele apareceriam presbíteros com autoridade sobre a igreja, mas ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, por motivos escusos. E que até mesmo, estou lendo o verso 30, até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas. Esses pastores, presbíteros e bispos levantados para cuidarem do rebanho, alguns deles se desviariam da verdade, porque não eram crentes, porque pode acontecer que a gente coloque na liderança da igreja gente que não é crente mesmo, nunca nasceu de novo, e aí ela é movida pela ganância, é movida pelo dinheiro, popularidade, desejo de sucesso, poder, e ela sabe disfarçar esses motivos subterrâneos e noturnos que não aparecem, fica tudo escondido, mas lá por dentro é isso que motiva a pessoa, é isso que motiva ela. Então, eles são como lobos vorazes, falando coisas pervertidas. O que é falar coisa pervertida? É pervertida do Evangelho, aquilo que não foi ensinado por Paulo, não foi ensinado por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus, mas no século I mesmo apareceram ideias de que Cristo não era verdadeiro Deus, que Cristo era só uma aparência de homem, que a salvação era pelas obras da lei e não pela fé, que uma vez que nós somos justificados pela fé e não por obras, nós agora podemos viver de qualquer maneira, porque o que salva é fé e não obras. Então tinha tantas heresias no século I, já no século I, enquanto os apóstolos eram vivos. Já começaram a aparecer interpretações diferentes no cristianismo, cristianismos alternativos. E Paulo diz, olha, o meu receio é esse aí, que quando eu for embora, vai no meio de vocês aparecer gente falando coisa pervertida, com o objetivo de arrastar os discípulos atrás de si. A ideia é essa, né? A palavra heresia é uma palavra grega, hairesis, que significa dividir, porque o herético, ele divide, ele tira um bando, ele faz um grupo dentro da igreja. É um parasita, ele divulga a ideia errada dele dentro da igreja e depois ele arrasta para montar a igreja dele. Isso é a hairesis, a divisão, por isso que é chamado de herético, porque ele causa divisão na igreja. Como Paulo está dizendo aqui, o cara vai arrastar os discípulos atrás de si, porque ele quer ter uma igreja dele, onde ele vai ensinar as falsas doutrinas e os pensamentos dele, que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Portanto, verso 31, vigiem, era isso que eles deviam fazer, fica de olho, presta atenção, quando começa a apontar alguém, não é? Quando começa a aparecer um foco de alguém ensinando alguma coisa contrária à palavra de Deus, já vai lá, já encosta, né? Fica vigiando, não fica policiando. Eu sei que a igreja não é para a gente ficar todo mundo assim, né? Olhando assim para a cara do outro e tudo, não, né? Não precisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas os pastores encarregados do rebanho, eles deveriam ficar atentos quando de repente focos surgirem. Eu sei de igrejas onde lá no meio de repente começou a aparecer um foco, começou com uma preocupação legítima com a questão social, né? Distribuir sopão e pregar o evangelho para morador de rua, perfeito, não tem dificuldade nenhuma, mas aquilo ali de repente foi evoluindo na mão de alguns líderes e daqui a pouco a teologia da libertação estava entrando lá. Leonardo Boff sendo indicado como leitura para o pessoal ver que a igreja tem que se engajar, tem que militar
lutar pela causa do pobre e do oprimido. Daqui a pouco tinha um foco lá, tinha uma célula lá de teologia da libertação, não é? Então, foi preciso os pastores chegarem perto e desbaratar aquilo ali, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Se você não cuidar, aquilo vai, contamina a igreja e daqui a pouco você tem uma divisão dentro da igreja. Então, vigiem. Essa é a orientação que é dada aqui. Vigiem, lembrando, aí Paulo dá o exemplo dele, que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. 3 anos, dia e noite, admoestando. Permaneçam na verdade, a verdade é essa. Paulo corrigia, Paulo denunciava o erro, Paulo era brando, ele orientava, consolava, orientava as pessoas na verdade de Deus. Durante 3 anos ele fez isso e agora ele diz para aqueles que vão ficar no seu lugar, façam a mesma coisa. Ele termina no verso 32, entregando àqueles irmãos a graça de Deus. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo termina entregando àqueles presbíteros a palavra de Deus, porque é a palavra que santifica, é a palavra que regenera, é a palavra que orienta, é a palavra que é a nossa referência de fé e de prática. Do verso 33 até o verso 35, o apóstolo Paulo dá o testemunho final dele. E isso aqui é importante porque é o que coroa a pregação do homem de Deus, do pregador e do pastor. Tem pastores que pregam muito bem, mas o pessoal da igreja conhece a vida dele. Ele deve, é descontrolado com dinheiro, e o casamento dele, ele vive brigando com a mulher, né? Os filhos não querem nem ver a cara do pai. Então, ele prega até bem, não está dizendo nada errado, mas ele precisa ter uma vida que dê apoio às palavras deles, porque senão ele está destruindo com as mãos aquilo que ele constrói com a boca. E atos falam mais alto do que palavras. Paulo termina dizendo, aqui no verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Então, alguém diga aí, de quem eu cobicei, ouro, prata e roupa, mostra aí o escambo que a gente fez, ou o negócio que a gente fez, que eu saí, me aproveitei da igreja financeiramente. Na verdade, Paulo fez o contrário, verso 34, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que me era necessário, para mim e aos que estavam comigo. Paulo nem sempre fazia isso. Paulo achava que era correto o pregador ser sustentado pela igreja. Ele ensina isso em 1 Coríntios 9. Leia depois, você vai ver. Está muito claro lá. Inclusive, Paulo cita Jesus. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Mas ele diz, no meu caso, eu abri mão, porque se eu recebesse dinheiro, por conta dos meus inimigos, eu ia ser acusado de mercenário. Aí, pegando dinheiro da igreja de Corinto, pegando dinheiro da igreja de Éfeso, recebendo salário de Filipos. O cara é um mercenário, o negócio dele é plantar igreja para ganhar dinheiro. Sabedor de que ficaria sujeito a esse tipo de crítica, vulnerável. E daqui que ele explicasse que não era isso, né? O pessoal já tinha taxado ele. O apóstolo Paulo preferia fazer aquilo que ele sabia fazer de ofício. Ele era um fabricante de tendas. Como judeu, ele tinha aprendido aquele ofício do seu pai. Todo judeu tinha uma profissão, alguma coisa que ele sabia fazer. Agricultor, marceneiro. Jesus era marceneiro, aprendeu com o pai dele, José. Paulo aprendeu a fazer tendas com o pai dele, lá na cidade onde ele nasceu. Então, ele se aproveitava disso, fazia tendas e pregava o evangelho de maneira que nunca ninguém podia acusá-lo de ser mercenário. Eu também acho que em dias de hoje, em situações tais em que se o pastor for receber da igreja, ele vai ser acusado de alguma coisa, ele deve dar um jeito de conseguir o seu sustento de alguma forma. Apesar de que hoje em dia eu não consigo vislumbrar nenhuma situação em que isso seja mandatório, né? Normalmente as igrejas ajudam seus pastores, aí ninguém hoje vai criticar isso, é perfeitamente normal, a não ser aqueles pastores que cobram para pregar, né? Aí é um pouco complicado.
Mas Paulo diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem prata. Vocês sabem que essas mãos serviram para o que era necessário. E ele diz no verso 35, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados. Paulo trabalhava não somente para o sustento dele, mas ainda para ajudar os pobres, para dar exemplo. Pensa num pastor que tinha moral, né? O pessoal dizia, olhava para ele e dizia, esse pastor tem moral mesmo. Ele ajuda os pobres, ele não recebe o dinheiro da igreja, ele é muito cuidadoso, né? Nunca cobiçou nada de ninguém. E é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu fiz uma brincadeira com um seminarista, né? O seminarista está se preparando para ser pastor. Eu digo, só tenho uma pergunta para você. Em que evangelho Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber? Ele diz, parece Marcos 6, a bem-aventurança, né? Eu disse, errado, meu filho, volta para o primeiro ano. Jesus, essas palavras de Jesus são as únicas palavras de Jesus que não estão nos evangelhos. Elas só aparecem no livro de Atos, é a tradição oral preservada pela igreja e que Paulo tomou conhecimento, não pelos evangelhos escritos, mas pela tradição da igreja. Em algum momento, Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber, mas isso não está em nenhum dos evangelhos. Isso ficou através da tradição oral e mostra que nos primórdios da igreja primitiva, da igreja apostólica, as verdades ou as doutrinas, elas eram transmitidas não somente via escrita, mas também via oral, até que se consolidasse em escrituras como nós temos aqui, completas, fechadas, terminadas e prontas para o uso da igreja. Mas nesse período era um período de transição em que ainda ditos de Jesus, de Paulo, eles corriam entre as igrejas até adquirirem forma escrita. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo faz essa citação. Então, por que ele não recebia dinheiro da igreja? Ele queria dar exemplo, ele queria ajudar os pobres e ele queria lembrar as palavras do Senhor Jesus, sempre Paulo referindo a Jesus como a autoridade maior. É melhor, é mais feliz, você sente mais alegria dando do que recebendo. E é verdade, não é? A gente sente uma alegria quando a gente pode ajudar os outros, até mais do que quando a gente recebe. Quando a gente recebe, às vezes dá um sentimento que a gente ficou devendo alguma coisa, né? Pelo menos uma obrigada a gente tem que dar, não é verdade? Até isso a gente tem que fazer, mas quando você dá livremente, alegremente, isso é uma alegria, especialmente quando se trata das coisas de Deus. Queridos, eu quero terminar aqui com algumas aplicações práticas, algumas delas já toquei. Não temos mais, vocês sabem, vocês me vêm batendo o tempo todo em apóstolos, né? Para quem não sabe, tem até um livro que eu escrevi sobre isso. Então, lá na livraria tem um livro apóstolo. Aliás, o irmão dele é um livro chamado Profetas, está no forno, deve sair em outubro também. Deve sair em outubro o lançamento do livro Profetas. Então, apóstolos, profetas, eles são alvo desse livro que vai sair agora. Por que nós dizemos isso? Porque tem muita gente que se arroga o título de apóstolo, que recebe revelação direta de Deus, que não responde a ninguém, que tem autoridade, tem cobertura sobre outras pessoas, e isso não está na Bíblia de maneira nenhuma, isso confunde as pessoas. Esses apóstolos, eles têm a mesma autoridade de Pedro, Paulo, João, dos 12 de Cristo? Acho que não. Então, nós temos hoje presbíteros, bispos e pastores que são a mesma coisa e cuja tarefa é pastorear o rebanho de Deus. E aqui você tem uma definição clara de por que Deus colocou, o Espírito Santo colocou essas pessoas sobre a igreja que Deus comprou com seu sangue, para que eles vigiassem contra os lobos devoradores que entram para atrair os discípulos para si. Gente, existe falsa doutrina, existe erro teológico, existe engano, equívoco, tem pessoas que ensinam o erro. É preciso atenção, é preciso aqui. Domingo retrasado aconteceu uma coisa que eu achei muito legal aqui na igreja. Eu posso falar que aconteceu com a minha igreja, então não estou falando mal de ninguém. Eu estou pregando em série no livro de Êxodo,
e teve uma altura lá que eu disse que os midianitas, Jetro, ele era sacerdote de Midian, e que ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, porque os midianitas eram filhos de Ismael. Midian era um dos 12 dos filhos de Ismael. Eu fui induzido ao erro, porque eu me lembro que eu li isso em algum comentário, ainda vou achar para provar. Mas aí eu cheguei e falei. Continuei, preguei, na saída um rapazinho chegou para mim e disse: pastor, o senhor errou. Eu digo: perfeitamente, né? Isso acontece. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Aí ele disse: porque Midian era filho de Abraão com Quetura, a segunda mulher dele depois que Sara morreu. Ele: não é possível. Ele disse: é, pastor. Eu disse: mas rapaz, eu fui lá, olhei, disse: não é que o menino estava certo? Estava certo. Eu disse: meu filho, muito obrigado, porque você me corrigiu. Toda vez que eu errar, você me corrija. Aí, quando foi ontem, aqui na igreja, eu comecei o meu sermão em Êxodo, pedindo desculpas à igreja, porque eu induzi a igreja ao erro, eu dei uma informação falsa. Bem verdade que era uma informação histórica, né? No final, os ismaelitas, aliás, os midianitas, né, quer de uma perspectiva ou de outra, eles estavam ligados à religião de Abraão, vinham do tronco de Abraão. Mas a informação não era a informação correta. E então eu disse para os irmãos, eu digo: olha, esse é um distintivo do protestantismo. É que o crente, ele é preso à Bíblia. E ele pode chegar para qualquer pastor e dizer: olha, o senhor não está ensinando a palavra de Deus. O senhor está errado. Aqui, olha. Então, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Porque a autoridade maior na igreja é a Bíblia. É a Bíblia. Pastor só tem autoridade enquanto ele está ensinando dentro da Bíblia. Se ele está ensinando fora, você não tem que obedecer coisa nenhuma. Você tem o dever de chegar para ele e dizer: pastor, isso aqui. E não é só o que ele prega, não, é o que ele deixa de pregar. Uma certa ocasião, eu estava conversando com parentes meus que frequentaram uma igreja durante muitos anos, não é? E durante todos... Eu sabia que o pastor daquela igreja era um pouquinho liberal, né? E aí, para testar, eu perguntei: olha, o pastor fulano de tal, quantos anos você está lá? Eu, uns 10 anos lá. Quantas vezes ele pregou sobre inferno? Ele disse: nenhuma. Nenhuma. Claro, o liberal não prega sobre inferno, ele não acredita em inferno. Então não é só o que ele prega, mas é o que ele deixa de pregar. Todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Então, está aí. Nós temos uma definição clara do papel do presbítero, bispo e pastor. E a última coisa que eu quero dizer para vocês, e que isso aqui fala o meu coração, não é? Está no verso 36 a 38. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Houve grande pranto entre todos. Abraçaram Paulo, beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Que despedida, né? Na beira-mar, de joelhos, orando, abraçando Paulo, chorando. Que pastor querido, que pastor abençoado. E era um pastor que não estava preocupado em agradar ninguém, não. Ele queria pregar todo o conselho de Deus. E mesmo assim o povo, que não é mais a maneira. Você pode dizer a verdade, mas dizer de uma forma que ofende, que machuca. Então, o bom pastor, ele aprende a pregar de um jeito que ele vai dizer a verdade e a pessoa vai dizer: olha, eu posso até não concordar com ele, mas ele sabe explicar direitinho, né? Ele sabe explicar direitinho. Você ganha a pessoa e no próximo domingo ele vai ouvir você, já com outra atitude, né? Paulo ganhou aquela igreja amava o apóstolo Paulo. Queridos, a notícia triste aqui é que, alguns anos depois, Paulo tem que escrever a Timóteo e dizer: Timóteo, cuida dos falsos mestres que estão em Éfeso. E palavras proféticas de Paulo, de fato, surgiram entre os efésios lobos vorazes, e Timóteo foi encarregado pelo apóstolo Paulo de cuidar da igreja que estava sendo assolada pelos falsos mestres ali. Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos mostre a importância da doutrina. Próxima vez que alguém chegar para você e disser assim: não, a doutrina divide, né? Doutrina divide, o amor é que edifica. Você não está sabendo de nada, né? Vai ser uma vítima fácil dos lobos. O pessoal que diz isso aí. Claro que doutrina importa, porque ela nos ensina a verdade de Deus.